Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a oração dos que buscam. E vamos ter como base a oração de Ana. Antes, vamos orar para que o Senhor nos abençoe durante essa mensagem, a vocês e a mim. Senhor Deus e Pai, Senhor, eu peço que o Senhor conceda a Tua bênção para nós hoje. Senhor, abre nosso coração, nossos olhos e nossos ouvidos, para que vejamos, ouçamos e entendamos aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Senhor, abençoa cada pessoa que está assistindo a essa transmissão ou que algum dia assistirá. Também abençoa a mim, Senhor, que eu possa ser hoje um instrumento útil nas Tuas mãos. Não permita que nada do que eu fale aqui, nenhuma palavra que eu pronuncie, saia de mim e não proceda de Ti, Senhor. Purifica os meus lábios para compartilhar com os irmãos a mensagem hoje. Também dá-me um espírito de submissão a Ti e aos irmãos que são autoridade, são minha autoridade na igreja. Pessoal, a história de Ana, acho que eu tenho que olhar para aquela câmera, só confirma para mim lá agora. Esta? Posso virar aqui? Tá bem? A história de Ana está contada, registrada em 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2, uma parte do capítulo 2. Não sei se vocês estão sabendo, mas durante esse semestre nós estamos trabalhando sobre orações aqui no CAIS. Nós já ouvimos sobre a de Jó, Abacuque, Davi, e cada uma delas começa com a oração dos que confiam, dos que entendem e hoje dos que buscam. Talvez você tenha visto este título e tenha pensado, mas o que será que Ana buscava? É isso que nós vamos ver aqui hoje. Eu não sei quantos conhecem a história de Ana, talvez alguns que estão na igreja, desde pequenos, desde mais novos, tenham ouvido bastante sobre a história dela e de Samuel, desde crianças. Outros talvez não saibam quem é Ana, e outros podem conhecê-la como a mulher que era estéril e orou para ter um filho, e então teve Samuel, que virou o sacerdote. Hoje nós vamos ver outros aspectos sobre Ana. Mas para isso, primeiro nós vamos ver o contexto em que Ana estava inserida. Ana viveu numa época chamada a Era dos Juízes, bem no final desta era. Mas o que era a Era dos Juízes? O que era a era? Por que houve esse período? O que estava acontecendo ali? Onde Ana estava? A que família ela pertencia? Nós vamos ter de voltar um pouco no tempo, primeiro para saber por que houve este período e como ele se caracterizava. O período dos juízes durou cerca de 450 anos e ele se iniciou logo após Josué. Josué foi o sucessor de Moisés, que conduzia o povo do Egito pelo deserto até chegar perto de Canaã. E então Josué conduziu o povo a cruzar o Rio Jordão e entrar em Canaã. Moisés foi um líder do povo e treinou Josué para também ser um bom líder para o povo. Josué foi treinado por Moisés em todas as circunstâncias, em todos os dias. Por isso, ele aprendeu habilidades militares, administrativas e também relacionadas ao serviço. Quando Moisés partiu, Josué foi um excelente administrador para o povo. Em todos os dias de Josué, o povo serviu ao Senhor.
foi um tempo caracterizado pela obediência e o serviço a Deus. Na época de Josué, Israel prosperou. Foi uma época de grandes vitórias dos israelitas sobre os povos ao redor. Mas Josué cometeu um erro. Josué não fez como Moisés, que preparou um sucessor. Josué não deixou um líder para guiar o povo após sua partida. O que aconteceu foi que depois de Josué partir, de todos os anciãos que viveram na mesma época que ele partirem também, as gerações seguintes começaram a se esquecer do Senhor. Eles começaram a abandonar os mandamentos do Senhor. A cada geração que vinha mais distante, o povo ficava do Senhor. Eles começaram a se envolver com outros povos e com os deuses dos outros povos. E então Israel entrou em degradação. Passado algum tempo, o Senhor decidiu levantar juízes para Israel, devido a esta degradação. Juízes deveriam julgar o povo e também livrar o povo dos inimigos. Esses mais de 4 séculos da era dos juízes foram marcados por um ciclo. Esse ciclo era o seguinte: o povo se afastava de Deus, recebia as consequências por estarem distantes de Deus, eram assolados, perdiam para os inimigos, eram derrotados, e então eles clamavam. Quando clamavam, o Senhor se compadecia e os ajudava, levantando um juiz que os livraria dos inimigos. Mas então, o Senhor não retirava as consequências das ações negativas, das escolhas negativas do povo. E eles eram salvos, eles eram, por meio dos juízes, libertos dos inimigos, mas eles tinham de lidar com aquelas consequências. E era aí que eles se afastavam de Deus novamente. E isso se repetia, década após década, século após século. Afastavam-se de Deus, clamavam por arrependimento. Lidavam com as consequências, afastavam-se de Deus novamente. E cada vez mais degradado o povo ficava. Cada vez mais distante do Senhor. Cada vez mais seu coração se endurecia. Cada vez mais eles se misturavam com os outros povos. Nós vemos no capítulo 2 do livro de Juízes, o Senhor diz que deixou que eles ficassem naquela condição porque eles decidiram desobedecer o mandamento do Senhor. Ali nos livros de Êxodo, Números e Deuteronômio, nós vemos que o Senhor disse que quando conquistassem Canaã, deveriam expulsar todos os outros povos. Mas eles não fizeram isso. Nós vemos lá no capítulo 1 de Juízes que cada tribo de Israel, quando vencia um outro povo, os deixava viver e os deixava conviver ali nas redondezas. Guarde isso. Eles aceitaram os outros povos. Essa aceitação caminhou para depois se tornar uma mistura com os outros povos. E mais tarde, eles já estavam adorando os deuses desses povos. A aceitação levou à mistura, que levou à idolatria daqueles deuses. Para eles, se tornou normal adorar outros deuses. Se tornou normal a iniquidade.
se tornou normal desobedecer a Deus. Se tornou normal estar longe dos mandamentos de Deus. A exceção eram esses pequenos momentos em que eles percebiam que estavam nas mãos dos inimigos, clamavam ao Senhor, o Senhor levantava um juiz e os livrava, mas logo em seguida, como falei anteriormente, eles voltavam para a mesma condição. Foi neste contexto em que estava Ana e sua família, no final deste período. A degradação era tão grande que até mesmo aqueles que eram sacerdotes faziam o que era mal perante o Senhor. Nós vemos que os filhos de Eli, que era o sacerdote na época de Ana, faziam o que era mal perante o Senhor. Eles pegavam sacrifícios que eram oferecidos no templo e comiam. Eram glutões. Nós vemos mais adiante no capítulo 2 que eles se deitavam com as mulheres que estavam ali na porta do templo. Eram fornicadores também. A degradação alcançou todo o povo, inclusive aqueles que estavam servindo. Essa era a condição daquela sociedade que escolheu abandonar a palavra e ficar distante de Deus, que optou pela desobediência. Isso se deu primeiramente porque eles estavam sem liderança. Quando ficaram sem liderança, eles não tinham direção na palavra. E assim foram abandonando. Mas alguns poucos ainda se lembravam do Senhor. Alguns poucos ainda seguiam os mandamentos de Deus. E tinham um coração verdadeiro perante o Senhor. E se ofereciam a Ele, e ofereciam também sacrifícios a Ele, de forma genuína. Como Eucana, o marido de Ana. No livro de 1 Samuel está registrado essa história no capítulo 1. Aqui nós vemos que Eucana e sua família habitavam a região montanhosa de Efraim. Vou abrir aqui a versão NVT, porque nós vamos ler daqui a pouco. Eucana habitava essa região montanhosa de Efraim, mas ele era da tribo dos levitas. Nós vemos a genealogia de Eucana e de Samuel registrada no primeiro livro de Crônicas. Nós não vamos ler essa genealogia aqui, mas quem quiser pode conferir depois que, seguindo a linha genealógica deles, nós vemos que começa em Levi. A tribo de Levi era a tribo responsável pelo serviço ao Senhor. Dela vinham todos os sacerdotes. Por isso, Samuel foi um sacerdote. Vamos ler o texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou ler na versão Almeida mesmo. Se puder colocar em tela, por favor. Houve um homem de Ramatim-Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rofine e Finéias.
como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele, Eucana, de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Esta era a situação familiar de Ana. Seu marido tinha outra esposa, Penina, que a irritava, como a Bíblia diz, excessivamente. E esta outra esposa possuía filhos e filhas. Ela não os tinha. Nós temos de atentar para alguns pontos importantes aqui. A esterilidade, para aquele povo, estava associada a um conceito de maldição. Por quê? A fertilidade era considerada uma bênção. Logo, a infertilidade era considerada para eles como uma maldição. Então, uma mulher que era estéril, ela não sofria apenas porque ela não tinha os seus filhos. Ela sofria porque ela era vista como sendo alguém que foi amaldiçoada por Deus, como uma pessoa que não era digna da bênção de Deus, porque ela tinha essa marca da infertilidade nela. Então, quando nós vemos aqui que Ana estava triste, é uma tristeza que vai muito além de não ter filhos. Ela estava triste porque ela sabia que aquilo era considerado como uma maldição do Senhor. Nós não vemos aqui Ana sentindo inveja de Penina ou se referindo a ela de alguma forma que demonstrasse algum tipo de inveja ou de rancor, de ira. Não. O que Ana fazia era se retirar e orar. Nós também vemos aqui que seu marido, Eucana, não lhe cobrava filhos. Então, Ana não desejava ter um filho para agradar o seu marido. Não era algo que ele cobrava, pelo contrário. Ele diz aqui no capítulo 8, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que estás de coração tristes? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana não entendia porque Ana ficava triste. Ele não entendia porque ela queria um filho. Ele considerava que ele era um bom marido e que isso deveria ser suficiente para Ana. Que isso deveria ser melhor do que ser fértil, do que ter 10 filhos. Ele não conseguia entender porque ela vivia aquela tristeza e aquela amargura se ele não cobrava. Nós vimos anteriormente que ele a amava a tal ponto que ela era a única pessoa a quem ele dava porção dobrada. Então, por que Ana, sendo tão amada pelo marido, não tendo sido cobrada até então em ter um filho, vivia tão triste? Vamos ler a oração que Ana fez. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei,
por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Agora eu quero que você pense. Será que o que Ana desejava era mesmo o filho em si? Se ela quisesse mesmo o filho, a criança, ela já oraria, antes mesmo de estar grávida, dizendo que se o Senhor desse a ela esse filho, ela o daria de volta ao Senhor? Ela não ficaria com a criança. Se ela quisesse ter a presença do filho, desfrutar da companhia do filho, ela teria pedido ao Senhor um filho para ficar com ela. Mas ela não pediu isso. Ela pediu um filho e ela disse, eu consagrarei ao Senhor. Ela daria aquele filho de volta do Senhor. Ele não estaria com ela. Ana não pediu para ter filhos, apenas um filho. Então ela nem poderia pensar, eu consagro este aqui, depois o Senhor me dá outros para estar comigo. Então o que era? O que era? O que Ana queria? O que Ana buscava? Capítulo 2, verso 1. Então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor. Esse cântico de Ana, ela fez após engravidar de Samuel, quando o Senhor ouviu a sua oração. Após saber que estava grávida de Samuel, ela fez essa oração, que é um cântico. O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. Aí nós vemos no final do verso 1, porquanto me alegro na tua salvação. Ana, o coração de Ana se regozijou no Senhor. Ana se alegrou na salvação do Senhor. Ana não se alegrou por apenas ter um filho. Ela se alegrou no Senhor e na salvação do Senhor. O coração de Ana estava no Senhor. Nós falamos há pouco que a esterilidade era vista como uma maldição, como alguém que não era digno da bênção de Deus. Ter um filho, então, para Ana, significava ter alcançado a bênção do Senhor. Ter alcançado o favor do Senhor, a graça do Senhor. Ana buscava a graça de Deus. Ela buscava o favor de Deus. O que ela queria é saber que era abençoada por Deus e não amaldiçoada por Ele. Ana queria o próprio Senhor. Ela não se conformou com a vida que ela tinha. Ela não estava confortável em ter um bom marido que a amava demais e que poderia lhe dar tudo. Ela não estava satisfeita apenas com isso. Ela queria se satisfazer em Deus. Ana buscava sua completa satisfação no próprio Senhor, na salvação de Deus. E ela encontrou isso quando o Senhor demonstrou ter olhado para ela e ter atendido a súplica dela. É por isso que a resposta de Ana é um cântico, dizendo que se alegra na salvação do Senhor. Mas não para por aí. Ana buscava sim a graça, o favor de Deus, a salvação dele, a bênção dele. Mas ela sabia que receber a graça de Deus não era para ela. Não era algo que se findaria ali. Senão, ela não teria pedido um filho para consagrar ao Senhor.
pois ter o filho já era uma demonstração de Deus de que a estava abençoando com a fertilidade. Ana entendeu que aquilo que nós recebemos pela graça, nós devemos devolver ao Senhor. Ana entendeu que a graça gera vida, mas essa vida não é para nós. Essa vida é para abençoar outras pessoas. Ana conhecia o seu tempo. Ana conhecia o seu povo. Ela sabia da condição de Israel. Um sacerdote, um juiz, um profeta, poderia trazer o povo de volta para a direção de Deus. Que outra maneira melhor de ser bênção para toda aquela nação, senão concedendo a ela um sacerdote, um juiz, que seguia os mandamentos do Senhor e que traria o povo de volta para os caminhos do Senhor? Ela entendeu que quando a graça alcançasse, ela geraria vida e abençoaria todo o seu povo. Que a bênção que o Senhor ia conceder para ela deveria ser devolvida para o benefício do próprio Deus. Nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que o Senhor abençoou Adão e Eva e disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Logo em seguida, ele dá a eles a ordem de dominar e de cultivar. A fertilidade ali, desde o início, gerar vida, estava associada com abençoar a outros, abençoar a terra e abençoar a outros. Ana sabia disso. Ana não queria um filho para si. Ana queria ser visitada pela graça. Ana queria a bênção do Senhor, para que essa bênção gerada nela fosse bênção para todo o seu povo. E ela ainda não sabia se teria outros filhos. Para ela, aquilo era suficiente. A graça de ter sido lembrada e salva pelo Senhor bastava. Então, nós temos de pensar em alguns pontos aqui. Nós vimos como estava a situação na era dos juízes, como estava a degradação do povo. E agora, vamos nos fazer algumas perguntas. Será que isso estava acontecendo apenas naquela época? Como estão os nossos dias? Será que foi apenas na época dos juízes que o povo virou as costas para o Senhor? Apenas naquela época decidiram desobedecer e estavam em degradação? Como estamos hoje? Como é a nossa era? Nós vimos que tudo começou com aceitação. Eles não obedeceram ao Senhor quando o Senhor disse que eles deveriam eliminar dali todos os outros povos. Mas eles não fizeram isso e aceitaram. Aceitaram aquele povo com os seus costumes, com os seus ídolos. E então,
eles se envolveram e também idolatraram. O que nós temos aceitado? O que nós temos aceitado do mundo? Com que tipo de coisas nós estamos nos envolvendo? Nós estamos nos envolvendo com aquilo que Deus odeia, com a cultura que Ele odeia? Nós estamos aceitando os comportamentos que Ele abomina? Ou nós eliminamos isso da nossa vida? Nós estamos tomando por nossos ídolos os mesmos ídolos do povo? Ou nós temos apenas o Senhor como nosso Deus? Pare e pense um pouco como está seu coração. Pare e pense um pouco se você tem aceitado, se envolvido e idolatrado. Se você está envolvido com o que Deus odeia. Esse comportamento do povo o levou a ficar cada vez mais longe de Deus. Não havia mais o que era a verdade. Não havia mais. Os últimos capítulos do livro de Juízes, o 17 e o 21 especialmente, registram que eles faziam o que era reto ao próprio coração. Faziam o que era reto ao próprio coração. Não faziam o que era reto perante Deus. O que era reto de acordo consigo mesmo. Hoje nós vivemos algo semelhante. Disse que não há mais uma verdade. Cada um pode ter a sua verdade. E fazer o que é reto de acordo com o que pensa. Pode agir como bem quer. Será que isso acontece no nosso meio? Será que isso acontece conosco como igreja? A Bíblia diz uma coisa, mas nós pensamos, talvez não seja bem assim. Ou, eu não penso desta maneira. Ou, isso foi para aquela época, para hoje não é assim que funciona. Nossos líderes nos dão instruções, nós as acolhemos e obedecemos, ou nós pensamos, não, acho que não é desse jeito que ele está dizendo, não. O que nós ouvimos, vemos, sentimos, pensamos, está de acordo com o que é reto perante o Senhor? Ou de acordo com o que é reto ao nosso coração? Quantas vezes nós não estamos no mesmo ciclo que o povo de Israel na época dos juízes? Agimos como bem quisemos, de acordo com a verdade que aceitamos acreditar. Desprezamos a palavra, desprezamos a instrução dos nossos líderes. Naquela época eles estavam sem liderança. Hoje nós a temos, mas muitas vezes desprezamos. E agimos como se não tivéssemos guia, se não tivéssemos direção. Como se não devêssemos nada a ninguém. Nenhum tipo de obediência. Nenhum tipo de submissão. E então nós caímos nesse ciclo. Nós fazemos aquilo que o Senhor odeia, nós nos envolvemos com aquilo que Ele odeia,
Nós acolhemos a cultura que ele odeia. E então, quando nós sofremos, nós clamamos ao Senhor em arrependimento. E Ele, compassivo, tem misericórdia de nós. Mas então, nós temos de lidar com as consequências das nossas escolhas, e algum tempo depois, nós voltamos a cometer os mesmos erros. Quantas vezes nós não ficamos presos nisso? Senhor, dessa vez eu vou mudar, Senhor. Senhor, eu me arrependo, eu prometo que dessa vez eu mudo. Oramos na reunião de sexta, na reunião de sábado, choramos, confessamos, na segunda-feira já estamos nós fazendo as mesmas coisas. Cometendo os mesmos pecados, envolvidos com os mesmos erros, vendo, ouvindo e pensando as mesmas coisas que sabemos que desagradam ao Senhor e que não condizem com a vida de um povo que foi chamado para ser santo e filho de Deus. Nós sabemos, mas o ciclo continua. Será que é assim? Será que você conhece alguém que está assim? Será que você está assim? Mas não existia apenas esse tipo de pessoa. Nós vimos que existia alguém como Ana. A história de Ana não é só para quem deseja ter filhos. A história de Ana é para quem, no mundo degradado, entende que precisa da graça, do favor, da salvação e da bênção de Deus. A história de Ana é para quem quer gerar vida para abençoar as pessoas. Nós cantamos o hino em que o compositor disse que se fossem dele a terra, o mar, as estrelas, ele seria um infeliz sem a graça. Ele diz que tudo é vão, os amigos, os bens, sua moradia, a saúde. E no fim, ele pede apenas por uma coisa. Visita-me em teu favor. É só o que peço a ti. Era isso que Ana pedia ao Senhor. Ela queria ser visitada. E o favor não era só em benefício próprio. Era em favor do próprio Deus, porque abençoaria o povo de Deus. Quem nós somos? O povo ou Ana? Em quem está a nossa satisfação? Nós estamos conformados com o que nós temos? Até mesmo com as coisas boas que o Senhor nos concede. O autor do hino falou sobre saúde, bens, habitação, amigos. Ana tinha Eucana, um excelente marido. E ela poderia estar satisfeita com aquilo. Mas ela não queria. Ana entendeu que a sua satisfação verdadeira só poderia ser alcançada em Deus e na sua salvação. O seu coração se regozijou no Senhor. Antes ela era triste e amargurada. Ela se alegrou na salvação do Senhor. Em quem nós temos nos alegrado? Quem tem sido nossa satisfação? Quem é o seu Eucana? Eucana perguntou a ela por que ela queria ter filhos.
Se ele já era suficiente, o que é seu Elcana? O que para você se apresenta como uma alegria suficiente? Será que você percebe que nada poderá satisfazer você senão o próprio Senhor? Senão a bênção do Senhor? Será que você continua vivendo essa vida medíocre? De se envolver com o pecado, se voltar para o Senhor, cair em pecado, voltar para o Senhor, se envolver com o pecado. Será que você percebe que o Senhor escolheu você para ser santo? E que Ele não aceita esse tipo de mistura? Será que você percebe que você tem de derramar o seu coração perante o Senhor? Clamando para que Ele visite você com a sua graça e a sua bênção. Que quando Ele visitar você, essa vida não é para ficar apenas com você, mas é para ser consagrada a Ele, na forma de benefício para os irmãos. A iniquidade está operando e aumentando na nossa geração. Será que Deus vai encontrar pessoas que derramam o coração perante Ele? Pessoas que vão participar de uma mudança? Pessoas que em meio a tanto caos e maldição vão ser bênção, gerar vida? Será que nós queremos gerar vida? Samuel foi levado ao templo ainda criança. Ele serviu ao Senhor por toda a sua vida. Eli e seus filhos morreram. Não foram dignos de serem sacerdotes e juízes por conta de seu comportamento que afrontava o Senhor. O Senhor então escolheu Samuel, a quem ele chama de um homem fiel. Samuel manteve o seu testemunho intacto até o dia de sua morte. Ele foi um bom juiz e trouxe para aquela época que nós podemos chamar hoje de avivamento. Foi no período de Samuel que a Arca da Aliança, que havia sido roubada, retornou. Foi Samuel que no capítulo 7 do seu primeiro livro trouxe o povo de volta para Deus. Nós vemos ali que o povo se arrependeu. O povo confessou o seu pecado e eliminou os deuses que estavam cultivando. 450 anos de degradação. O Senhor usou Samuel como um reto juiz para trazer o povo de volta ao Senhor. Samuel não fez o que era reto perante si mesmo, ele fez o que era reto perante o Senhor. Samuel foi também um profeta. Todas as suas palavras foram confirmadas e cumpridas pelo Senhor. E iniciou a chamada era dos profetas. Sacerdote, juiz
profeta. Foi Samuel que Deus usou para ungir o primeiro rei e também para ungir o rei Davi. Samuel fez parte da mudança de uma era. A oração de uma mulher que entendeu que necessitava da graça do Senhor. Que entendeu que por mais que fosse amada por seu marido, só seria plenamente satisfeita em Deus e na sua salvação. Que entendeu que o que recebe não é para ela, mas para o próprio Deus. A oração dessa mulher resultou em bênção para todo Israel. Deus mudou uma era a partir de uma oração. Quem nós queremos ser na era em que vivemos? Pense um pouco em quem você quer ser. Nós vivemos tempos muito semelhantes com aqueles em que Ana estava. Muito semelhantes. Que a nossa oração seja de busca. A oração de quem não está satisfeito com o que tem nesta terra. A oração de quem não está satisfeito, embora tenha saúde, embora tenha família, embora não seja cobrado para ter nada além disso. Que não seja a oração de alguém que pode sim viver uma vida conformada. Mas que a oração de alguém que clama pelo Senhor, entendendo que sem Ele é como se tivesse uma vida maldita. A oração de alguém que clama para o Senhor se compadecer e usar de sua graça, de sua misericórdia, e assim ser abençoado. Que seja uma oração de quem busca a bênção de Deus, não para ter algo para si mesmo, ficar com o filho, mas que alguém que busca a bênção de Deus, para que possa pegar essa bênção e abençoar a outros. A nossa oração pode gerar vida. A nossa oração pode e vai abençoar a muitas pessoas, se nós não orarmos apenas por nossos interesses, mas entendendo o que o Senhor precisa nesta era. O que Ele precisa? Pergunte ao Senhor o que Ele precisa. Como você pode ser essa pessoa que gera bênção e abençoa? Pelo que o Senhor quer que você ore. Como a graça e o favor dEle para você resultarão em bênção para outros. Mas antes, entenda que enquanto você fizer, enquanto nós fizermos o que é reto ao nosso próprio coração, nós continuaremos em degradação. E as consequências virão. O livro de Juízes termina de uma forma lamentável. E aquilo aconteceu devido às escolhas que o povo fez de desobediência e pecado. De novo, não havia liderança, não havia palavra. Ponto para pensarmos essa noite. Nós precisamos de líderes, principalmente nós que somos jovens.
líderes bíblicos que nos ensinam a palavra de Deus, que nos dão a direção, que nos mostram a verdade. Nós precisamos conhecer e amar as Escrituras para não abandoná-las. Não podemos achar que a nossa verdade é a verdade e que ela é suficiente. Nós não podemos agir de acordo com o que queremos ou com o que achamos correto, ainda que pareça ser bom. Nós não podemos aceitar e nos envolver com aquilo que Deus odeia, achando que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Não está. Definitivamente não está. O máximo que você pode fazer é enganar a si mesmo, enquanto permanece nesse ciclo. Mas um dia a consequência será muito grande e talvez irreversível. Se alguém está nisso, envolvido com a aceitação ou idolatrando, amando as mesmas coisas que o mundo ama, que não consegue se libertar desse ciclo de se arrepender e voltar a cair nos mesmos pecados, ore ao Senhor. Mas ore ao Senhor entregando-se a Ele, consagrando-se a Ele. Sem pensar que isso pode acontecer novamente. Se você ainda não encontra sua plena alegria no Senhor, peça para que Ele seja a sua satisfação. Fale para Ele com o que você está conformado. Busque nele a sua alegria eterna. Consagre-se ao Senhor. Peça para que Ele abençoe você de uma forma que você abençoe aos irmãos, às pessoas que estão à sua volta. Não seja egoísta. Busque, busque, busque o Senhor. Busque a salvação do Senhor. Alegre-se na salvação do Senhor. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Sobre a história de Ana, a sua oração e o contexto que ela estava inserido. Gostaria de terminar com uma oração. Se você, apenas se você, deseja consagrar-se ao Senhor, deseja clamar por vida e pela bênção dEle, apenas se você deseja isso, faça a oração junto. Eu vou orar, não sei quem está orando, então vou orar em coletivo, crendo que algumas pessoas também desejam. Senhor, nos cobre com o sangue de Cristo, para que possamos entrar na Tua presença. Recebe-nos, Senhor, em Tua justiça. Senhor, aceita a nossa oração, que ela suba a Ti, que o Senhor incline os Teus ouvidos a nós e ouça o nosso clamor. Senhor, assim como o Senhor se compadeceu de Ana, porque ela buscava a Tua bênção, porque ela buscava a Tua graça, e ela desejava a salvação, quando todos achavam que ela era maldita e ela precisava de um sinal do Senhor, que dissesse que o Senhor a abençoava. Ouve-nos, Senhor.
Dá-nos, Senhor, uma resposta de que o Senhor nos abençoa. Senhor, mais uma vez nos alcança com a tua graça e teu favor imerecido. Que essa graça, Senhor, produza vida em cada um de nós. Uma vida que nós não queremos guardar para nós mesmos, mas que nós entregamos a Ti, Senhor, para abençoar outras pessoas. Senhor, nos consagramos a Ti tudo aquilo que o Senhor nos concedeu, nos concede e nos concederá, para que seja usado em Teu favor, em Teu benefício, em prol do reino, Senhor. Senhor, não nos deixe satisfazer em nada, nem ninguém que não sejas Tu. Senhor, que nosso coração encontre em Ti regozijo e que a nossa alegria seja na Tua salvação, não em nada desta terra. Dá-nos, Senhor, esse coração que Ana teve. Senhor, dá-nos a oportunidade de não ser como o povo desta geração, de não nos misturarmos com o Senhor, com o que o Senhor odeia, nem de viver uma vida de conformismo. Dá-nos, Senhor, a oportunidade de ser bênção. Usa-nos, Senhor, como aqueles que mudam a era. Usa-nos, Senhor, como aqueles que trazem de volta aqueles que estão longe de Ti e da Tua sã palavra. Dá-nos um recomeço, Senhor. Ainda que tenhamos caído muitas vezes e que tenhamos ficado presos por muitos anos nesse ciclo, liberta-nos, Senhor, com o Teu poder, pela Tua graça, e dá-nos um novo começo. Nós queremos ser como Ana, Senhor. Usa-nos, Senhor. Visita-nos em Teu favor. É o que peço a Ti. A Ti oro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha com o Teu Santo Espírito trazer a nós a comunhão do Teu imensurável amor e da Tua graça salvadora. Amém.